Olá, pessoal. É um prazer para todos nós aqui da comunidade EPREV estar na presença de todos vocês, que muito gentilmente nos assistem aqui uma vez mais, agora trazendo o professor doutor Leandro Paulsen, que muito gentilmente aceitou o nosso convite. Já não é figura estranha aqui aos nossos quadros, até porque já conversamos aqui outras vezes com o professor Leandro Paulsen sobre outras temáticas voltadas aqui às contribuições previdenciárias, aos crimes previdenciários. E hoje, propriamente, nós vamos trabalhar temática voltada aos crimes previdenciários, um assunto que muito afeta todo o país, na seara federal. Algumas pessoas, ou posso dizer que muitas, não têm o real conhecimento do que vem a ser um crime previdenciário, e eu quero deixar claro para vocês que nós vamos fazer aqui um corte metodológico, né? Nós vamos tratar aqui basicamente de dois tipos. Vamos tratar aqui da apropriação indébita previdenciária e da sonegação previdenciária. Parece que seriam os tipos aí mais comuns, que geram aí a maior dúvida por parte dos operadores do direito, do cidadão comum, enfim, de todos aqueles que contornam aí a nossa sociedade. Apenas para poder fazer aqui uma breve apresentação, eu sei que dispensa comentário, todos vocês já conhecem o professor doutor Leandro Paulsen, mas o professor doutor Leandro Paulsen é desembargador federal do nosso TRF da 4ª Região, é mestre e doutor em Direito, um exímio jurista, escritor do direito tributário e já há um bom tempo aí do direito penal também, né, com inúmeras obras avalizadas aí no nosso mercado jurídico. Queria, então, mais uma vez agradecer ao professor Leandro Paulsen pelo esse carinho conosco, né, de podermos aqui trabalhar um tema escasso, que a gente muitas vezes não vê nem na graduação e nem na vida profissional, muitas vezes se a gente não está propriamente no campo penal federal, mas que agora a gente tem a possibilidade de trocar uma ideia contigo sobre essa temática. Então, muito obrigado, professor. Sinta-se aqui à vontade, sinta-se em casa mais uma vez. Muito bem, Rafael. É uma satisfação estar aqui contigo. Tu que és o coordenador dessa especialização em direito previdenciário. Eu tenho muita satisfação de estar aqui com os nossos alunos para conversar sobre os temas que são do interesse aí do pessoal da área tributária, da área previdenciária, e nos toca hoje discutirmos a questão dos crimes previdenciários. Crimes previdenciários talvez seja um gênero mais amplo, não é, do que o que nós vamos abordar. Existem muitos crimes contra a previdência social mesmo, e um dos mais comuns é o estelionato previdenciário, não é? Aqueles crimes praticados por pessoas que desejam obter benefícios aos quais não têm direito, e que, portanto, fraudam documentos, obtêm a inserção de dados falsos nos sistemas da previdência social, fazem perícias, não é, falseando a realidade, simulando patologias que não existem. Tem um caso, Rafael, muito interessante, um processo que eu peguei ali no Tribunal da 4ª Região, nos 8 anos, né, de jurisdição criminal que tive até junho deste ano, quando retomei a jurisdição tributária, e era uma situação de um segurado que foi ser submetido a uma perícia, porque ele tinha ficado cego. Ele não tinha efetivamente mais condições de enxergar, portanto, de exercer a sua atividade profissional, e de maneira que ele foi fazer a perícia. Muito bem, subiu acompanhado de bengala, conversou com o médico perito do INSS, e não havia dúvida, ele fez os exames e não enxergava absolutamente nada, não é? Era conduzido, inclusive, e como um cego recente, ele tinha muita dificuldade, inclusive, de se locomover, porque ele não tinha experiência nisso, não é, supostamente, sido num período mais recente que tinha acontecido essa situação. O médico dispensou ele, atestou a incapacidade definitiva do trabalho e foi tomar um café.
recostou-se à janela, com um café na mão, e qual não foi a surpresa? E essa janela dava para a rua, onde era a entrada do Instituto Nacional de Seguro Social naquela cidade. E eis que o cego sai, não é, de bengala, na sequência, deixa de usar a bengala, sobe numa moto que estava estacionada na frente do Instituto, a sua acompanhante sobe na garupa e o cego acelera, não é, rapidamente e se afasta dirigindo a moto. Não é? Acontece, né? Acontece. O cego só era cego da porta do Instituto para dentro. Simulou a cegueira e o médico, por acaso, percebeu isso, não é? Eu não sei se é trágico ou se é cômico, verdade, mas acabou redundando, então, num processo, numa denúncia, não é? Por estelionato previdenciário. Bom, esse tipo, né, é comum, mas aí nós temos um tipo propriamente relacionado às questões de benefícios, não é? Previdenciários. É interessante a gente observar. Eu não sei se eu tenho como compartilhar a tela, Rafael. Eu acho que sim, professor. Lá embaixo, a gente tem um maisinho, compartilhar. Ah, tá. Claro. Vamos ali. Compartilhar a tela. Então, deixa eu primeiro colocar a tela que eu quero. Não é? Aqui. Vamos lá. Compartilhar a tela. Não é esta. Bom, estou com um pouquinho de dificuldade aqui, mas não tem problema. Eu vou ler para os nossos alunos aí, né? O Código Penal brasileiro. Ele diz lá, obter para si ou para outro, em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ou qualquer outro meio fraudulento, famoso, né? 171, reclusão de 1 a 5 anos. E tem lá no parágrafo 3º uma causa de aumento de pena, porque ela se aumenta de 1/3 se crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou Instituto de Economia Popular, Assistência Social ou Beneficência. Então, esse é um crime muito comum em matéria previdenciária propriamente, né? Agora, no que diz respeito aos crimes contra a ordem tributária, que também violam a Previdência Social, portanto, aqueles crimes que tutelam mais de um bem jurídico, tutelam a ordem tributária e tutelam a ordem previdenciária, nós temos 2 crimes, Rafael. 2 crimes que são espelho dos crimes tributários em geral. Os crimes contra a ordem tributária, eles constam na Lei 8.137, não é? Então, nós temos ali de crimes de particulares contra a administração 2 artigos, né, que cuidam desses crimes. O artigo 1º, que a gente costuma chamar de crimes materiais contra a ordem tributária, são aqueles que acontecem quando há supressão ou redução de um tributo mediante omissão ou fraude, não é? É o que a gente costuma chamar de sonegação tributária, né? E o artigo 2º, que trata dos chamados crimes formais contra a ordem tributária, aqueles de condutas, não é, lesivas à ordem tributária, mas que prescindem da comprovação do prejuízo ou não, porque é a descrição da própria conduta e não do resultado que caracteriza esses crimes. E dentre esses crimes nós temos a apropriação indébita, né, que deixar de repassar tributo que tenha sido retido ou cobrado do sujeito passivo, não é? É um crime de apropriação indébita tributária. Esse crime foi objeto de uma polêmica, né, muito grande nos últimos anos, porque o Superior Tribunal de Justiça e, na sequência, o Supremo Tribunal Federal acabaram considerando que não apenas o substituto tributário, o colaborador da administração, aquele que calcula, retém e repassa o tributo devido pelo contribuinte,
ou seja, que é o intermediário, né, que aproxima contribuinte e fisco, tomando valores do contribuinte para entregar para o fisco, não apenas este poderia se apropriar no meio do caminho, não é, desses valores e incorrer no tipo de apropriação indébita tributária, mas também o comerciante, contribuinte, não é, em nome próprio do ICMS. Então, na tributação indireta, quando se destaca o ICMS lá na nota, não é? E, claro, ele está dentro do preço, nós sabemos, né, que o ICMS incide sobre si mesmo, né? Se define o preço já prevendo a incidência do ICMS, e quando o ICMS não é repassado aos cofres públicos, a apropriação indébita também. Restaria perguntar, né, Rafael, quando que o ICMS é repassado aos cofres públicos? Eu diria que praticamente nunca, porque não há esse repasse. Nós sabemos que o ICMS que é pago pelo comerciante não é o ICMS destacado na nota, uma parte daquilo ali já foi suportado por quem o antecedeu na cadeia econômica, não é? De circulação daquela mercadoria. Então, aquele valor destacado é o valor devido, mas uma parte dele já foi suportado e, portanto, é compensada. Não existe, desse modo simplista, a tomada do dinheiro, né, como que faz parte ali do preço e seu repasse aos cofres públicos. Isso não existe. Infelizmente, foi assim que os tribunais consideraram, como se assim fosse, e consideraram caracterizado, nesse caso, também a apropriação indébita tributária. Mas os crimes previdenciários, eles não estão previstos, contra a ordem tributária também, eles não estão previstos nessa Lei 8.137. Eles estão previstos, isso sim, no Código Tributário Nacional, mas, como eu havia referido, são um espelho daquilo que consta na lei especial, né? Então, o pessoal do direito penal costuma referir que aqui acontece uma coisa estranha, né? Porque, normalmente, os crimes gerais estão no Código Penal e os crimes especiais estão na legislação esparsa, não é? Exato. E no que diz respeito à ordem tributária, é o contrário. Os crimes gerais contra a ordem tributária estão numa lei esparsa, que é a Lei 8.137, e os crimes especiais contra a ordem tributária, que também lesam a Previdência, que são a sonegação de contribuições previdenciárias e a apropriação indébita tributária, estão no Código Penal. Inverteu-se, então, não é a posição em que normalmente a gente encontra os crimes, né? E os crimes que existem contra a ordem tributária e também a Previdência, simultaneamente, que violam esses dois bens jurídicos tutelados há um tempo, eles são a sonegação e a apropriação indébita, não é? Aonde que estão definidas? A sonegação no artigo 337-A do Código Penal e a apropriação indébita no artigo 168 do Código Penal. Então, 168-A. Foram acrescidos, né? A mesma, também em 2000, né, quando, 10 anos depois de sobrevir a Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária, a Lei 9.983 acresceu ao Código Penal esses dispositivos. O artigo 337-A, ele vem com a rubrica já de sonegação de contribuição previdenciária e diz assim: suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas: omitir de folha de pagamento de empresa ou de documento de informações previstos pela legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo, ou a este equiparado que lhe prestem serviços, deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços, omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias, reclusão de 2 a 5 anos. Vejam, tem essas condutas aqui, mas sobre, não é, o caput, que começa com suprimir ou reduzir tributos. É? Então, aqui nós temos a sonegação previdenciária. E a apropriação indébita previdenciária está no artigo 168-A. Está escrito lá: deixar de repassar a previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional.
Hoje em dia não é mais a Previdência, né? Hoje em dia quem administra é a Receita Federal do Brasil, mas através dela chega, sim, a Previdência Social. Aqui também a reclusão é de 2 a 5 anos. E nesse sentido, Rafael, a apropriação indébita em matéria de contribuições previdenciárias é muito mais grave do que as demais apropriações indébitas tributárias, porque a apropriação indébita tributária em geral tem pena de 6 meses a 2 anos, e aqui nós temos pena de 2 anos a 5 anos de multa, não é? Nas mesmas penas incorre quem deixar de recolher, no caso legal, contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social, que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público, recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou prestações de serviço e pagar benefício devido ao segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Muito bem, não é? O que nos cabe dizer, Rafael? Que o Supremo Tribunal Federal ele tem uma súmula vinculante, né? Súmula vinculante, tem uma, não, tem várias, mas tem uma que nos toca aqui hoje, que é a súmula vinculante número 24. Ele diz o seguinte, que os crimes materiais contra a ordem tributária, descritos no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8.137, eles dependem, para que a denúncia possa ser oferecida, da constituição definitiva do crédito tributário. Tá? A redação da súmula ela não é boa, né? Eu vou abrir aqui a súmula vinculante número 24. A redação ela não é boa, não é? É a seguinte... Ela é truncada, né, professor? Oi? Ela é um pouco truncada, né? É mal escrita, né? É mal escrita. Diz assim, não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4, da Lei 8.137, antes do lançamento definitivo do tributo. Isso aqui dá muita margem, né, para equívocos assim lógicos. Alguns dizem que o crime não se consuma antes do lançamento definitivo. Eu digo, então, tem que denunciar os conselheiros do CARF como coautores, porque se é a decisão deles que consuma o crime, eles são coautores. Né? Quer dizer, é uma coisa completamente absurda dizer que o crime se consuma uma decisão que aponta a existência do crédito. Uma coisa não tem a ver com a outra. Claro que o crime se consuma quando aconteceu a supressão. Não é? O próprio lançamento se reporta ao passado, que dirá, não é, nessa questão penal. Então, é uma confusão e, infelizmente, não é, isso gera algumas dificuldades. Então, as pessoas dizem que se consuma o crime naquele momento e fazem isso também para dizer que, então, ali começa a prescrição. Na verdade, nós temos uma condição objetiva de punibilidade. Alguns dizem que é uma condição de procedibilidade. E o Supremo disse que, como antes disso não se pode afirmar a existência do crime, porque, sendo um crime material, ele pressupõe que tenha sido suprimido o tributo, eu tenho que saber se o tributo era devido, não é verdade? Então, antes disso, não ocorre o prazo prescricional. Não é? Mas é assim. E não alterar o momento da consumação, nem nada disso, porque isso aí seria a mesma coisa dizer que a noite é clara quando, né, não tem lua. Não. Então, não tem como, né? A gente fazer isso, é muito mal escrito a súmula e dá ensejo, então, essas compreensões equivocadas. Até porque, muitas vezes, as pessoas são muito especializadas no penal, mas não conhecem o tributário. Ou vice-versa, né? Os tributaristas não conhecem muito do crime, do direito penal. Então, há uma certa dificuldade em caminhar por ambos esses ramos do direito. Né? Por isso, inclusive, professor, desculpa interrompê-lo, mas é só uma parte mesmo, muito singela, por isso que a gente acaba até vendo, do ponto de vista operacional, nesse tipo de situação, os profissionais atuando até em parceria, porque, dadas as dificuldades, né? Não só de compreensão material, mas também de compreensão processual, que estão em torno disso, né? Esse é o ideal, né, Rafael?
é que haja essa parceria mesmo entre os advogados, né? É Sabe que eu já vi verdade. muita gente perder prazo no direito penal, advogados que não estão acostumados a trabalhar com penal. Mas são advogados inteligentes, capazes, e de repente surge uma causa lá que lhes parece simples e resolvem fazer essa causa, né? E aí entram os embargos de declaração no quarto dia, mas no direito processual penal são 2 dias de embargos Exato. declaratórios. Então, tem umas coisinhas bobas, não é? Mas absolutamente relevantes, que às vezes, por serem tão simples, a gente não imagina que o prazo dos embargos vai ser diferente e daqui a pouco perde, né? Quer dizer, é importante que a gente deixe para os especialistas, né? Que cada um atue na área que tem, assim, aquela vivência, né, do dia a dia, porque a gente conhece ali as pedras do caminho, conhece os buracos, conhece a sinalização equivocada, a gente consegue se orientar bem justamente pela experiência, né, pela prática. Mas, Rafael, eu estava preparando aqui a minha exposição. Eu escrevi um tratado de direito penal tributário que está no Prelo, né, pela editora Saraiva, além daquele livro de crimes, né, esse tratado de direito tributário. Eu estava preparando aqui a nossa exposição e eu percebi o seguinte: o Superior Tribunal de Justiça deu uma guinada na sua jurisprudência, porque a súmula vinculante número 24, ela era aplicada aos crimes materiais. Aliás, é o enunciado da súmula vinculante, né? Se diz assim, olha, crimes materiais são do artigo 1º da Lei 8.137. Se a gente transpuser para os crimes previdenciários, né? Então seria o 337, o de sonegação, né? Suprimir ou reduzir. Os outros seriam crimes formais, inclusive o crime de apropriação indébita. Bastaria, né, ter retido e deixado de repassar. Essa é a conduta. Mas isso implica prejuízo aos cofres públicos? A princípio, sim. Não é? Normalmente eu vou ter um resultado material, mas o resultado material não é o que está descrito, não é? Na norma. Então, vinha se considerando que era um crime formal contra a ordem tributária e a apropriação indébita. Tá? E eis o que aconteceu. O Superior Tribunal de Justiça tem precedentes, e eu vou procurar ler um deles agora, bastante recentes. Me refiro aqui a um que é o agravo regimental no recurso especial 1.850.249. Tenham dó dos ministros, né, do STJ, em 1.250.000 é o número do recurso. Vê se pode uma coisa dessas, né? Tá escrito lá. Cadê aqui? Esse acórdão é de 14 de setembro de 2021, tá? É esse o julgamento, né? A publicação é um pouquinho posterior. Então, não poderia ser mais recente, não é? Está escrito assim: penal, agravo regimental no recurso especial, crime contra a ordem tributária, apropriação indébita previdenciária. Crime material, consumação com a constituição definitiva do débito tributário. Se fosse um tributarista, teria escrito constituição definitiva do crédito, não é, Rafael? Incidência da súmula vinculante número 24 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o crime do artigo 168A do Código Penal é de natureza material e só se consuma com a constituição definitiva na via administrativa do débito tributário, consoante o disposto na súmula vinculante número 24. Precedentes. Que situação, hein, Rafael? Uma reviravolta na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Magnado violento, é verdade. Então, eu mesmo, quando eu entrei na jurisdição penal, eu cheguei a decidir desse modo, não é? Cheguei a decidir porque, a mim parece que, efetivamente, quando a gente tem ali o não repasse, eu tenho um resultado material, indubitavelmente. Ainda que não seja descrito desse modo, tipo penal, ele é um crime que
produz inequivocamente esse resultado. E a gente sabe as dificuldades que a gente tem na matéria tributária, às vezes para definir se os tributos são devidos, se não são devidos, não é? Alguns diriam assim, mas não precisa nem ser devido, basta que pareça devido, ou que se pense que é devido, se retenha e não repasse. Não é? Pronto. Então, vejam só, né? Esse é um argumento no sentido de que ele seria formal. E acabou predominando o entendimento de que eram crimes formais, não é? E o grande efeito jurídico, ou os grandes efeitos jurídicos, seriam a aplicação ou não da súmula vinculante número 24 e seu reflexo na prescrição, não é? Porque se a gente considerar um crime material e se entender que a súmula é aplicável à espécie, bom, nós vamos ter que esperar a constituição do crédito tributário, não é? Com todo o decurso do processo administrativo, etc., não é? Para então, uma vez tornado firme o crédito tributário, a gente ter o início do prazo prescricional, não é? E outra, não se poder oferecer denúncia antes da constituição definitiva do crédito, não é? Olha que interessante, porque nem sempre, isso é um outro aspecto importante, né? Nem sempre a gente vai ter, é verdade, digamos assim, o não repasse dessa contribuição associado à não declaração disso. Às vezes a documentação está toda correta, só não há o repasse efetivamente, né? Bom, se for assim, e se as declarações, não é? A GFIP, se as declarações estão corretas, adequadas, bom, nós vamos ter declaração do contribuinte confessando o débito. Nesse caso, a gente sabe, com base na súmula 436, que havendo declaração do contribuinte, né, ou do sujeito passivo, que seja outro como substituto tributário, porque a ele, né, no lugar do contribuinte, cabe a obrigação de fazer o pagamento. Se ele confessa a ser devido aquele tributo e ele não paga, a confissão é suficiente, não é, para a constituição, para a inscrição indicativa e cobrança. Então, nesse caso, a gente não vai ter processo administrativo, né? Se houver a confissão, bom, a confissão, a declaração, né, com apontamento do débito, ela é suficiente por si para formalizar o crédito tributário. Mas, enfim, não é? O fato é que se pensava de uma maneira e agora o Superior Tribunal de Justiça está importando a súmula vinculante número 24 também para aplicação aos crimes de apropriação indébita previdenciária. Que coisa, né? É uma mudança enorme, né, que a gente tem, uma mudança enorme, porque se a gente partir do pressuposto que a súmula vinculante que a gente está trabalhando aqui, ela era voltada, e expressamente, inclusive, ela dispõe isso, aos crimes materiais. E a gente tinha, por a questão clássica, né, desse tema, de que a apropriação indébita é um crime formal, ou seja, você modifica completamente a jurisprudência nesse sentido, né? Uhum. Você modifica Sabe, Rafael, eu fiz uma pesquisa agora sobre no Supremo Tribunal Federal, não é? Se a gente teria algum acórdão sobre esse ponto, eu não identifiquei. Pode ser que tenha me escapado, evidentemente, mas eu não identifiquei nenhum acórdão sobre esse ponto, não é? O que há, sim, são decisões monocráticas, não é? Uhum. Aí a gente consegue várias, e eu vou ler uma decisão monocrática. Só um instantinho, estou identificando ela. Vamos ver aqui. Só um instantinho. À vontade, professor. Olhem só. Numa dessas decisões, é uma decisão de 2020. Deixa eu ver se eu consigo ampliar ela. A fluência do prazo prescricional nos delitos de apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária
somente tem início após a constituição definitiva do crédito tributário, momento em que se tem a consumação de tais crimes. De tais crimes, está referindo à apropriação e à sonegação. Aplicação da súmula vinculante número 24. O marco inicial, então, para o cômputo do prazo, seria o dia tal ali, no caso concreto. Tá? Ou seja, decisões monocráticas já tem nesse sentido, né, professor? Decisões monocráticas tem, não é? Entendi. Então, agora, a gente também tem decisões monocráticas em sentido diverso, né? Mas tudo indica, né? Se é assim, se está consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a gente não tem uma orientação firme em sentido contrário, não é? Que, de repente, essa vai ser a posição mesmo, não é? A prevalecer, não é? É verdade, é verdade. Esse tema é um tema realmente rico e de inúmeras controvérsias, né? Imagina, eu confesso ao professor que eu nunca imaginava a possibilidade de, inclusive nas minhas pequenas manifestações sobre esse tema, porque não sou especialista, mas em conversas que a gente tem a respeito disso, eu sempre falava, olha, a súmula vinculante 24 jamais se aplica a apropriação indébita, é crime for... Quer dizer, hoje, né, a gente... Estava certo, né, Rafael? Tu estava certo. Né? Era assim mesmo, né? Era assim, é verdade. Era assim mesmo. Então, até vou pegar aqui, ó, que a gente está aqui bem informalmente, né, conversando com os nossos alunos aí, com a comunidade jurídica em geral. Ó, vou fazer uma pesquisa de jurisprudência aqui, na jurisprudência do TRF4, tá? Então, vou botar a apropriação indébita, súmula vinculante 24. Tá vendo? Uma coisa, vamos ver se já mudou aqui também. Eu tenho 22 documentos aqui. Peraí. 22 documentos sobre esse tema. Não, peraí. Inteiro teor não dá. Vamos ver. Deu alguma coisa, algum problema na minha pesquisa aqui, que acabou vindo... peraí. Súmula 24, apropriação indébita previdenciária. Olha só. A aplicação... Tratando-se de crime contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, se aplica, claro, a súmula vinculante número 24. Agora, sobre a apropriação indébita previdenciária, tá? Sobre a apropriação indébita previdenciária, a situação não é tão clara. Aplica-se ao crime de sonegação de contribuição previdenciária o entendimento exposto na súmula vinculante número 24, não tem dúvida nenhuma, não é? Claro. Mas, quanto à apropriação indébita tributária, também no Tribunal da Quarta Região, nós temos precedentes no sentido de que, já tem precedentes nesse sentido também. O crime de apropriação indébita previdenciária é crime material e, nos termos da súmula vinculante número 24, só será verificada a sua consumação com o lançamento definitivo do crédito tributário, não é? Então, realmente, assim, o negócio mudou. Mas deu uma guinada, Deu uma guinada. Agora, eu sempre destaco, Rafael, uma questão importante, quem não é do penal, às vezes não tem essa noção. O que acontece, né, em matéria penal? Normalmente, as penas ficam muito próximas do mínimo, não é? Por quê? Porque qualquer distanciamento da pena do mínimo legal exige que o Ministério Público e o juiz também se desincumbam de uma carga argumentativa bastante importante, né, demonstrando as razões e as frações de aumento. Então,
a gente tem muito cuidado com isso, né? De maneira que o normal é as penas ficarem 2 anos e pouco, 3 anos, né? Olha, é muito difícil um crime contra a ordem tributária com 4 anos de pena, por exemplo. Mas não Verdade. existe, tá? Então, os crimes ficam com pena abaixo de 4 anos, né? De maneira que, ah, mesmo quando é crime continuado, né? Que daí se aumenta de uma fração, né? O crime continuado é aquele e é reiterado, né? Em pequeno espaço de tempo, ele é praticado várias vezes, o que é comum em matéria previdenciária, porque as relações são continuativas, não é? Ou continuadas. Então, se o contribuinte vai para um caminho fraudulento, etc., isso acaba repercutindo em diversas competências, não é? A gente Verdade. acaba tendo diversos crimes e há crime continuado. Mas mesmo com o aumento do crime continuado, que é referido lá no artigo 71 do Código Penal, as penas ficam abaixo de 4 anos normalmente, né? E com isso é possível substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Essas restritivas de direitos são prestação de serviço à comunidade e uma prestação pecuniária. Então, na verdade, a gente acaba tendo uma pena privativa de liberdade mais multa, mas a privativa de liberdade é reduzida, é substituída por prestação de serviço e prestação pecuniária. Então, nós temos a prestação de serviço à comunidade, uma prestação pecuniária e mais uma multa. A prestação pecuniária não deixa de ser uma multa, não é? É verdade. Então, nós temos duas penas em dinheiro e uma pena de prestação de serviço. Isso é o normal, não é? Que aconteça, não é? Nos crimes contra a ordem tributária. Eu gostaria de destacar o seguinte também, Rafael. Esses tipos especiais são só para sonegação e apropriação indébita de contribuições previdenciárias. Não é o gênero contribuições de seguridade. São só as contribuições para a previdência social. Ok? Por razões que é possível compreender, né? A gente sabe que a previdência social é um direito social, que ela visa a dar conta, né, de situações de risco social extremamente relevantes e que a previdência social é contributiva. Então, a apropriação indébita, por exemplo, cria problemas, não é? O cara vai lá tirar o seu benefício, não tem o registro da contribuição dele, não é? Ok, ele suportou, não é? Não se pode exigir dele o pagamento de algo que ele já suportou, do segurado, né? Já suportou tendo sido retido, mas ainda que o fisco tenha que se ver com o substituto e não com ele, o fato é que gera uma confusão no sistema, atrasa a concessão de benefícios, não é? A Previdência demanda muitos recursos, a gente sabe, nós vivenciamos já várias reformas previdenciárias, não é? Se sucedem, aliás, né, de vez em quando vem uma reforma previdenciária, então o custeio da Previdência é extremamente relevante, não é, para os direitos sociais. É verdade. E por isso, talvez, né, a gente tenha essa penalização específica, pontual e em matérias de apropriação mais rigorosa, não é? Outro ponto a destacar, Rafael, também, e acredito que possamos daí ir encaminhando para o final, é o seguinte: a legislação brasileira, ela prevê de modo inequívoco que o parcelamento dos tributos, ainda que esses objetos, não é, de apropriação indébita, ainda que esses objetos de sonegação, ele suspende não apenas a exigibilidade, no sentido de que se torna exigível apenas a parcela, né, e não todo mais, mas suspende também a punibilidade dos crimes, todos esses 4 que eu disse, os 2 gerais e os 2 especiais, contra a ordem tributária, né? Então, ainda que o contribuinte tenha incorrido num crime grave contra a ordem tributária e previdenciária, se ele obtiver um parcelamento e se mantiver em dia, ele evita os transtornos da ação penal. Porque se é certo que o ordinário, não é que as penas sejam de prestações de serviços, isso pode não acontecer também. Quer dizer, o penal sempre está envolto, né, com a ameaça de prisão. Quer dizer, é uma coisa muito séria, realmente, não é?
mas é possível evitar isso através dos parcelamentos. E no momento em que o parcelamento é concluído, ou que o contribuinte acabe pagando, né, ele pode pagar à vista, o débito tributário dele, de contribuições previdenciárias, se há o pagamento total do crédito tributário, que envolve tributo e penalidade administrativa, extingue-se a punibilidade. Não é? Alguns entendem que isso é a prova de que o direito penal é um instrumento de cobrança. Eu não vejo assim, não, Rafael. Eu vejo com muito bons olhos essa norma e explico por quê. Nós costumamos, né, na doutrina penal, afirmar que o direito penal é um direito de última ratio e ele tem uma aplicação subsidiária, que só se deve avançar para o direito penal quando for absolutamente necessário, quando os outros ramos do direito não conseguem dar conta de recompor a ordem jurídica, não é, de inibir as condutas, quando a gravidade da conduta é tal que se exige, se impõe, não é, o uso do direito penal para reprimir e para inibir aquela conduta. Ora, se é assim, o que a gente tem nesses casos do pagamento? O contribuinte ou o terceiro responsável sofreu uma fiscalização, se identificou a infração tributária, que, do ponto de vista da sua natureza, não difere da infração penal, aliás, é a mesma infração, que dá ensejo à incidência de uma norma tributária e de uma norma penal. Essa norma tributária gera a obrigação de pagar o tributo e também, né, a legislação tributária prevê a sanção administrativa. Mas é o mesmo fato, a mesma infração que gera a sanção administrativa e a incidência da resposta penal também, não é? Do tipo penal incriminador. Mas, se uma vez fiscalizado, autuado, o contribuinte, ele cumpre a sua obrigação, recompondo a ordem mediante o recolhimento do tributo indevido e ainda se submete à penalidade administrativa, o que aconteceu? A ação de polícia fiscal, não é, ela foi efetiva e eficaz. Ela conseguiu punir o infrator e conseguiu fazer com que ele recompusesse a ordem, não é? Então, por que avançar para o direito penal se o direito administrativo sancionador teve toda essa efetividade e a ordem já está inteirada mais uma vez, não é? Ou seja, me parece que é sim uma afirmação, uma concretização, uma aplicação do princípio da subsidiariedade do direito penal como última ratio. Verdade. Então, muitas vezes a gente fala, mas na hora de aplicar, não é? Na hora de aplicar fica ali inseguro, não, é exatamente isso, só vamos avançar para o direito penal se for necessário. Agora, se o contribuinte, se o infrator, porque quando a gente está falando de crimes, nós não estamos falando de contribuinte, de terceiro colaborador, nós estamos falando daquele que infringiu as suas obrigações. Né? E esse infrator, embora autuado administrativamente, ainda assim, ele não se dobra à ação da fiscalização, ele não procura regularizar a situação, ele não parcela, ele não paga, ele procura, como muitas vezes fazem, né, se esquivar a todo custo, né, de satisfazer a obrigação tributária. Ele põe seu patrimônio em nome de terceiros, ele abre uma empresa, fecha outra e assim por diante. Ele procura se esquivar a todo custo das suas responsabilidades. Nós não temos outra alternativa senão denunciar esse sujeito por crime contra a ordem tributária e previdenciária, não é, com base nesses dispositivos. Ou seja, nesse caso, não há outra alternativa senão seguir adiante, porque nós não podemos deixar essa pessoa impune. Não é? Então, se ela se furta de todos os modos, não é, a submissão
dele próprio, não é a sanção administrativa e a recomposição da ordem, nós temos, sim, para ele a necessidade do uso do direito penal. Então, ele vai ter que sofrer essa repressão, não é realmente cumprindo pena ou prestando serviços, enfim. Né? Professor, são situações diferentes. Claro, são situações diferentes, eu concordo. E, de fato, há eu percebo que há esse discurso, principalmente na academia, né, em que o direito penal então, está sendo utilizado como meio coercitivo para fins de cobrança, enfim, há esse posicionamento. Posicionamento esse que eu quero até confessar ao professor que há uns 15 anos atrás, eu também, principalmente quando nós tivemos aquele voto emblemático na Suprema Corte, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, se eu não me engano, no HC 81611 do DF, onde, inclusive, o ministro Sepúlveda Pertence destacou, né, que a constituição definitiva do crédito tributário, então, seria uma condição objetiva de punibilidade, né, trazendo essa questão. Eu realmente falava, poxa, então para que precisaria aí do direito penal, né, se o camarada ele chegava ali, fazia o pagamento e extinguia a punibilidade? Mas hoje, com um pouquinho mais de estudo e um pouquinho mais de maturidade, você começa a perceber que esse é o real sentido, realmente, para esse tipo de crime. Esse é o real sentido. Porque eu, de certa maneira, vou coagi-lo a responder não só um processo penal, mas também a restituir ao erário. Porque algo que é muito mais forte do que uma execução fiscal, que uma simples execução fiscal ou um simples protesto da dívida ativa, dependendo do valor do crédito, ele não traria tanta efetividade assim para os cofres, né? Agora, já caminhando bem para o final aqui, professor, a única coisa que eu gostaria de te fazer uma pergunta, que eu acho que talvez poderia, é algo muito particular, mas eu acredito que nosso público também possa ter essa dúvida. Veja bem, a gente sempre teve uma disposição nos crimes contra a ordem tributária, e aqui inserindo também os crimes previdenciários, ou crimes contra a ordem previdenciária, aquela questão que você bem destacou, da suspensão da pretensão punitiva com parcelamento para fins penais e da extinção da punibilidade em virtude do pagamento do crédito tributário. E aí nós temos, se a gente pegar desde a década de 60, a legislação que vinha tratando desse tema, eu tenho uma percepção que ela sempre vai colocando um degrau a mais. Em que sentido? Antes, a apresentação, se você pagasse o crédito tributário até a apresentação da defesa administrativa, extinguia a punibilidade. Depois, até a fase da Constituição. E aí, depois, a gente entrou numa discussão, e eu queria saber o posicionamento do professor, se o pagamento do crédito tributário seja antes ou depois da aceitação da denúncia, teria o condão de extinguir a punibilidade numa situação dessa. Essa discussão ainda, ela permanece ou não, professor? Olha, Rafael, o pagamento extingue em qualquer momento. Mas veja, é o pagamento do crédito como um todo. Perfeito. Nós sabemos que as multas na legislação tributária são altíssimas, não é? Quer dizer, é uma punição, não é que o contribuinte paga o tributo e se livra de punição. Ele pagou o tributo e cumpriu uma punição, às vezes, de 150%, ou 100%. Quer dizer, é uma punição pesadíssima, de caráter pecuniário, é verdade, mas pesadíssima. Então, ele pagando a qualquer momento, extingue-se a punibilidade, porque a legislação não exige outra condição. Agora, no parcelamento, sim, porque a lei exige o parcelamento antes do recebimento da denúncia.
Então, aderir a parcelamentos, que é muitas vezes o mais viável, não é? Dependendo do valor do crédito tributário envolvido, o contribuinte não tem como fazer o pagamento, até porque, né, Rafael, na maior parte desses crimes, nós temos crimes que dizem respeito a pessoas jurídicas, né? É verdade. Contribuições devidas por pessoas jurídicas. Então, se a pessoa jurídica, por exemplo, foi à falência, é muito difícil para a pessoa física do gestor, que foi o agente do crime, levantar recursos e ter patrimônio para fazer frente a obrigações que têm uma dimensão muito maior, não é? Normalmente é incomparável, né, o patrimônio das pessoas físicas com o volume de recursos que é movimentado pelas pessoas jurídicas que elas gerem. Né? Então, muitas vezes é impossível, efetivamente, fazer isso. Mas o parcelamento é um pouco mais viável, não é? Até porque a gente tem parcelamentos especiais, a gente tem, enfim, né, modalidades de parcelamento que se viabilizam até a perder de vista, não é? E que permitem parcelas bastante mais módicas, mas para fazer isso tem que se antecipar ao recebimento da denúncia. Não é? Então, deixar estourar a questão na esfera penal para então querer resolvê-la pode não dar resultado, não é? Porque aí vai ter que pagar. Recebida a denúncia, vai ter que pagar a integralidade do crédito e aí a coisa fica muito mais complicada. Muito mais complicada, é verdade. Professor, a gente até avançou aqui o nosso horário, mas eu queria te agradecer muito pela disponibilidade. Além de ser um bate-papo muito informal, mas a gente acaba aprendendo, é uma aula, a gente acaba aprendendo, acaba fazendo uma recapitulação de alguns pontos que já estudamos, ou um aprendizado inicial de pontos que a gente nunca estudou, ainda mais como um profissional do seu quilate, do seu gabarito, professor. Então, eu te agradeço muito por ceder aí o seu valoroso tempo para a gente, e espero que a gente possa ter aí outros diálogos, outros bate-papos. Te agradeço muito. Muito obrigado, professor, e um forte abraço. Imagina, Rafael, disponha, é sempre uma satisfação estar contigo aqui. Eu admiro o teu trabalho aí, as tuas iniciativas, né, o teu empenho, a tua energia aí em realmente ter ideias e colocá-las em prática, não é? A bem da comunidade jurídica. Um grande abraço para você, para os nossos profissionais que estão nos acompanhando, os estudantes aí com a gente, e vamos em frente, não é? Tem sempre novidades aí na nossa vida, né? A gente, de tédio, a gente não padece. Exatamente. Depois nos comunica, por favor, quando for publicado o seu tratado de penal. Com certeza. Um grande abraço. Pessoal, muito obrigado a todos aqueles que nos acompanham aqui, da nossa comunidade EPREV, todos aqueles que querem ingressar na nossa comunidade. É uma satisfação tê-los aqui. Uma boa noite a todos, um forte abraço e, mais uma vez, reitero aqui em nome do nosso presidente, da nossa vice-presidente, um forte abraço ao professor doutor Leandro Paulsen. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. Boa noite.